Bom, e o Revista Novo Tempo continua agora a sua viagem pelo Brasil para conhecer a história das primeiras instituições adventistas de educação. É que neste ano a rede de ensino está completando 120 anos. E no episódio de hoje, a jornalista Rebeca Ricardi foi até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conhecer a primeira escola adventista do Centro-Oeste brasileiro, uma instituição que nasceu no período em que o Brasil vivenciava os difíceis anos de uma ditadura. A Igreja Adventista, ela sempre usou como mecanismo ter uma escola paroquial, uma escola junto à paróquia, uma escola junto à igreja. E mesmo funcionando junto à congregação, o início dessas escolas foram igualmente desafiadores. Os retratos antigos apontam para uma história que marcou para sempre uma nação. A década de 30 data o início da Era Vargas, um período de restrições e estagnação. Em meio à opressora ditadura, o oeste do Brasil era um cenário rural, uma soma de histórias de gente sofrida, que migrara após as frustradas expectativas de achar ouro nas Minas Gerais. E é nesse cenário que a educação adventista surge em meio aos vastos campos do Brasil. Quando nasce a educação adventista aqui, nós não estamos num período democrático no Brasil, né? E não tem toda aquela liberdade de você ir atrás de instituições, do Ministério da Educação, coisa parecida. A igreja estava sendo organizada aqui na cidade de Campo Grande, até então estado do Mato Grosso. Então, em 1936, na esquina da rua Barão do Rio Branco, com a Rui Barbosa, a professora Felisa Mota começa então a atividade da educação adventista. O público inicial a ser atendido eram os filhos dos paroquianos, os filhos dos membros da igreja. Nessa época, a igreja ela ficava situada bem no centro da cidade. Hoje, onde está e onde era a igreja, hoje é uma farmácia. É uma escola que começa humilde, o que predomina é a vontade de ensinar, de educar, de passar valores, mas não existe diríamos, uma estrutura física ideal. Um prédio pequeno, de 2 pisos, sendo que no piso inferior ficava uma das salas de aula, onde eu foi os primeiros anos da minha vida escolar, foi nessa sala. O que se passava nas mentes daqueles pioneiros não era diferente da motivação que ao longo da história influenciou a abertura de colégios confessionais. Era o amor a Cristo e a esperança na sua breve volta que os motivava a prosseguir, mesmo diante daquelas adversidades. E foi assim que aquela primeira escola, junto com a igreja, começou a crescer. Eles alugam primeiro um salão para essas pessoas se reunirem. Esse salão era na Avenida Bandeirantes. Eles ficam ali um ano e pouco e adquirem um terreno que na época a rua se chamava Melvin Jones, onde se estabeleceu, construiu a igreja chamada Igreja do Bairro. No início da década de 60 começa uma nova história, de uma nova escola, que vai funcionar atrás da igreja. Passos para uma mudança necessária, que aconteceria de forma paulatina e que quase 3 décadas depois apresentaria surpresas difíceis de se imaginar naquela época. Era o começo, apenas o começo de uma nova história. A minha história nessa escola começa há 30 anos, em 1985. Era uma escola que ficava junto à igreja do bairro Mambaí, lá na Salgado Filho. O que eu gostava na época, como a igreja era do lado, as semanas de orações que tinha na escola, uma vez em cada semestre tinha semanas de orações. E é uma coisa que me marcou bastante. E os professores também. Tem professores daquela época que deu aula para mim, que hoje dá aula para o meu filho. Eu lembro que a professora Edir Alencar, ela dividia a lousa, o quadro negro, famoso, né, em 3 partes. Então aqui, primeiro ano, segundo ano no centro e o terceiro ano. Depois ela passa a funcionar o que nós chamamos de ginásio, de 5ª a 8ª série, com o nome de Escola Adventista Princesa Isabel. No ano de 75 ocorre a primeira formatura de 8ª série, né?
e aí a escola vai aumentando, a escola vai crescendo. Novamente, a igreja enxerga que aquele segundo espaço também já não era mais suficiente para o tamanho da missão da educação adventista em Campo Grande. Na Avenida Cuiabá, no espaço de um quarteirão, começa a terceira etapa dessa história. Ele começa então as atividades do que chamava-se de Centro Educacional Adventista Campograndense, SEAC. Hoje, o colégio leva o nome de Colégio Adventista Campograndense. Eu vi de fato uma escola com um monte de salas e tinha aquela coisa dos professores revezarem. No fundo da igreja era muito restrito, né, o número de alunos. E quando eu vim efetivamente para cá, eu pude ter um contato muito maior, muito mais abrangente, uma biblioteca grande. E me lembro assim com alegria e com certa emoção desse momento. O colégio vai começando ano após ano, aumentando o seu número de alunos. Há 3 anos atrás, nós tínhamos 615 alunos, a média de 600 alunos na escola. Hoje nós contamos com 1.621 alunos aqui no Colégio Adventista. Atualmente, eu sou professor, um professor de dedicação exclusiva da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Também atuo em projetos de pesquisa no Brasil e no mundo todo. E também tento fazer com que as minhas ideias, aquelas ideias que saem do laboratório, se transformem em produtos, através de empresas que compram nossas ideias e que investem. Nunca cheguei a pensar em outra coisa, eu sempre quis fazer medicina, era meu sonho desde pequena, eu também já acompanhava meu pai com alguns pacientes e era isso que eu queria para a minha vida. E a educação foi muito importante porque abriu os olhos nesse sentido, foi uma educação boa, de qualidade e fez com que no futuro eu pudesse entrar na faculdade de medicina. E essa boa base foi o suficiente para que ela fizesse um bom curso. E foi o suficiente também para que ela também agora conseguisse passar essas fases difíceis que são dessas provas que todos nós temos que nos submeter. Agora, uma outra alegria muito grande que eu tenho, que não é somente ela que também está fazendo isso, mas meu próprio genro, o Guilherme. Sempre o colégio preparou bem a gente chegou bem no ensino médio e não senti falta de nenhuma deficiência do estudo para que a gente pudesse chegar onde chegou hoje. Consolidada, firme e assim como as características da região centro-oeste, com objetivos planos, claros, ao alcance da visão. Dizem que em qualquer ponto da cidade de Campo Grande é possível ver a linha do horizonte. Uma visão que lembra a educação adventista nessa região. Uma instituição que tem preparado seus alunos há 80 anos para de qualquer ponto de suas vidas enxergarem o céu. E o mais importante, ela os ensina a sonhar e morar lá. Então essa escola inicial, ela é a semente da educação adventista aqui e uma semente fértil, né? Ela caiu em boa terra, né? Lembrando da parábola do semeador. E poder proporcionar para eles isso hoje é por uma questão de esforço, até mesmo colocar como prioridade, vale bastante a pena. Eu trago toda essa formação integral, toda essa formação completa para a minha vida hoje, para tomar decisões que sejam coerentes, decisões que sejam corretas e sempre lembrar que acima do conhecimento existe um Deus que governa tudo.